Retornar ao Recanto Maria de Nazaré é muito mais do que um reencontro com amigos tão queridos, com toda essa audiência tão atenta, que sempre nos prestigia a todos. É, sobretudo, vir aqui buscar beber direto na fonte de Maria de Nazaré, que certamente é ela que nos inspira a todos, e ao lado dos amigos espirituais, que, do outro lado da vida, conduzem as tarefas espirituais desta casa. É sempre uma alegria estar de volta. Hoje nós vamos falar sobre Jesus e Maria Madalena. Dentre as personagens femininas dos evangelhos, nenhuma se tornou tão enigmática quanto Maria Madalena, conhecida como Miriam de Migdal, e aí depois chamada então como Maria de Magdala, após a sua tradução para o grego, então chegou até nós como Maria Madalena, ou simplesmente Madalena. Ao lado de essas tantas mulheres, outras valorosas também deram a sua cota de contribuição para a mensagem de Jesus. Então o evangelista Marcos, no seu capítulo 16, versículo 9, e também Lucas, em 8:2, nos conta sobre esta sublime mulher. Lembrando que os evangelhos canônicos, estes que estão contidos no Novo Testamento da Bíblia cristã, fazem apenas 3 passagens, 3 referências expressas, tendo Maria Madalena como personagem central ao longo de toda a história e o ministério de Jesus de 3 anos. São apenas 3 passagens, e vamos revê-las então. A primeira delas, como citei, Lucas e Marcos, é que Jesus já mais ou menos no meio do seu ministério, que sabemos foi muito curto, durou apenas 3 anos, porque foi o tempo suficiente para que ele pudesse ali empreender todas as suas revelações e trazer os seus ensinamentos. E aí, então, passando ali pelas algumas aldeias, estavam com ele os 12 apóstolos. E também ao lado de algumas mulheres. E dentre elas, algumas que haviam sido curadas de espíritos malignos e outras também de enfermidades. Dentre essas mulheres, a figura notável de Maria de Magdala, que é a homenageada da noite. E, segundo Lucas, está ali, de forma expressa muito clara, aquela de quem Jesus havia expulsado 7 demônios. Não é? Como se não bastasse um demônio, 7, eu não sei como é que contaram os 7 demônios, mas como se não bastasse um, não é? Que dirá 7. Mas a mensagem emblemática quer dizer, era uma mulher com uma mente profundamente atormentada. Não é? Imaginemos que, inclusive, segundo Allan Kardec em O Livro dos Médiuns, assim categoriza a obsessão em simples, em fascinação e subjugação. No caso dela, possivelmente, era portadora de uma mente altamente atormentada, não é? Por toda aquela influência espiritual. Então, talvez tenha alcançado até o nível da possessão. E aí, a nossa Madalena, então, ouvindo dizer que o Nazareno estava passando ali pelas imediações, de alguma forma, né, conseguiu ir até ele, porque todos diziam, quando ouviam falar que Jesus estava ali no entorno, passando por aquelas imediações, eu preciso ir até este tal Nazareno, porque tanto falam sobre ele, porque ele cura, ele ensina, ele fala coisas maravilhosas. E aí, então, ela certamente talvez tenha encontrado alguma dificuldade para ir até ele, porque uma mente dominada por todas essas influências espirituais de tão baixo nível, né, espíritos dessa natureza não querem que aquela pessoa dominada encontre a luz, mas de alguma forma ela conseguiu resistir àquela influência, foi até ele, e ele então a curou da influência demoníaca dos 7 demônios. Então, além dela também, naquele momento, estavam algumas mulheres de grande valor, Susana, sobre quem sabe muito pouco, e Joana de Cusa. Inclusive o Paulo logo a pouco ali deu um spoiler, né, porque estava em nossa mente dizer sobre ela, que ela também é citada na mesma passagem de Lucas, Joana de Cusa, que era então a esposa, consorte de Cusa, era o intendente, o administrador de Herodes o rei. Era então, desde aquela época, uma mulher muito bondosa. Abrimos um parênteses para falar também sobre ela. Muito bondosa, um coração movido pela caridade, pela solidariedade. Mulher de poder, de posse. Então, mas o seu marido era completamente avesso a essas coisas de solidariedade, de caridade, de ajudar o outro. Não é? Ele era um homem relacionado ali no âmbito do poder romano. Então, ele não via com bons olhos aquilo. Mas Joana de Cusa, então, se esforçou e sempre ali, tanto quanto possível, custeava os trabalhos dos discípulos em prol dos semelhantes. Não é? Joana de Cusa, nós sabemos, é hoje a nossa Joana de Ângeles, aquela que, ao longo de todo o trabalho de Divaldo Pereira Franco, conduziu de forma tão bela e brilhante. Né? E aproveitamos também o momento para levar o nosso preito e a nossa homenagem a Divaldo Pereira Franco, que acabou de partir. Muito bem, então, Madalena é essa, segundo os evangelhos de Marcos e Lucas, aquela que foi curada por Jesus da influência dos 7 demônios. A segunda passagem expressa nos evangelhos sobre Madalena é quando, já mais ao final dos instantes derradeiros, Jesus, fixado ali na madeira inflamante, ela estava ao pé da cruz. Ao lado de Maria de Nazaré, mãe de Jesus, algumas outras mulheres, e dos 12 apóstolos, os 12, quantos estavam ali, segundo os evangelhos? Apenas um. Quem era ele? João, o discípulo amado. Somente ele. Os outros, por algumas razões que desconhecemos, não estavam lá, porque a pressão era grande, e aí então João, aquele espírito intimorado, que venceu qualquer razão de medo, e lá estava ao lado dessas mulheres. Então, nesta passagem, vamos encontrar Maria de Magdala ao pé da cruz. Né? Neste instante, então, Jesus, segundo o evangelista João, olha para baixo e diz algo um tanto quase também enigmático. Olha e diz para João, o discípulo amado, né?
eis aí, mulher, eis aí teu filho, falando com a sua mãe, mas ela chama de mulher. Mulher, eis aí teu filho, meu discípulo amado, eis aí tua mãe. Então, Jesus entrega, confia a guarda de sua mãe ao jovem João, o evangelista. Esta é a segunda passagem, né? Maria de Madalena ao pé da cruz, vivendo todo este cenário. E o terceiro e último momento, a terceira e última passagem nos evangelhos, vamos encontrá-la ali já no domingo de manhã, o domingo da ressurreição, porque Jesus já havia dito, né, que ressuscitaria ao terceiro dia. E ela então afoita, vai ao sepulcro em busca de ver o Messias, o mestre amado, Raboni, como ela dizia. E então ela vai ver a pedra removida. Os relatos dos evangelistas têm uma pequena variação, mas a pedra está removida. E então ela vê dois grandes homens ali, vestidos de branco, vestidos de uma túnica alvinitente, e aí então, sabendo que o que ela estava fazendo ali, não é? Viestes aqui buscar o mestre, ele não está aqui, ele ressuscitou. Então, em seguida, Jesus aparece para Madalena. Inclusive, Jesus primeiramente aparece para ela. Não foi para sua mãe, mas foi para ela. Não é? O que também tem causado espanto aos estudiosos de todos os tempos. E aí, Jesus aparece para Maria Madalena e diz a ela para que vá anunciar que ela houvera visto ali ele ressuscitado para os demais discípulos. Ela vai, é a primeira portadora da ressurreição de Jesus para os demais do colegiado apostolar. Então são essas três passagens. Ela, a mulher, que era então, até então dominada pelos 7 demônios, livrada então de todo aquele efeito maligno, após a cura de Jesus, ela ao pé da cruz e depois no fenômeno da ressurreição. São essas três passagens. Muito bem. A maior autoridade atual de estudos bíblicos é o nosso conhecido Bart Ehrman. Ele, um catedrático PhD da Universidade Americana de Princeton, tem um livro cujo título é O que Jesus disse, ponto de interrogação, e o que Jesus não disse. E aí, por subtítulo, por que a Bíblia foi alterada? Então, ele, como a maior autoridade de estudos bíblicos da atualidade, faz uma série de reflexões e nos mostra que, de fato, ao longo de toda a história da humanidade, a partir de Jesus, houve, certamente, muitas interpolações, muitas supressões dos evangelhos, porque sabemos que os evangelhos que estão contidos na Bíblia cristã, no Novo Testamento, não são os originais. Os originais foram perdidos, não é? E depois de todas aquelas perseguições, o que aconteceu naquele tempo, o que nós temos é a cópia da cópia da cópia da cópia. Mas é importante ter em mente algo que Allan Kardec, logo na introdução, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a obra fundamental da religião espírita. Logo na introdução, o objetivo da obra, item 1, ele diz o seguinte: podem dividir-se as matérias dos evangelhos em 5 partes. Ele diz: então, os atos comuns na vida do Cristo, primeiro; os milagres, segundo; as predições, terceiro; e as palavras que serviram de fundamento para os dogmas da igreja, quarto; e quinto, os ensinamentos morais. Allan Kardec, então, em seguida, reflete e conclui com sabedoria e diz: os 4 primeiros, então os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições e as palavras que serviram de fundamento para os dogmas da igreja, todos estes foram objeto de controvérsia ao longo de toda a história. De fato foram mesmo. E aí ele conclui: mas os ensinamentos morais têm sido inatacáveis. Serão sempre inatacáveis. Os ensinamentos morais. Tanto é que o Evangelho segundo o Espiritismo é fundamentalmente construído com base nos ensinamentos morais de Jesus. Allan Kardec deixou de lado, por isso ele não comenta os evangelhos item a item, palavra a palavra, texto por texto, mas ele extrai cerca de 30% de todo o conteúdo e valoriza a essência moral dos ensinamentos, porque ele já logo havia percebido, pela inspiração do Espírito da Verdade, que somente a parte moral é que seria capaz de tocar os nossos corações e nos elevar para frente, para cima. Muito bem, então nós vimos todas essas passagens dos evangelhos que citam a nossa homenageada da noite, Madalena. Vimos que os estudiosos têm se debruçado sobre a questão das alterações e tudo, e Allan Kardec, muito atento, já sabia. Olha, o que interessa são os ensinamentos morais, que é o que realmente tem sobrevivido e sempre prevalecerá. Muito bem, mas nós sabemos que Maria de Magdala entrou para a história da humanidade não como aquela que havia sido perturbada por 7 demônios, ou aquela ao pé da cruz, aquela que vira Jesus pela primeira vez na ressurreição. Isso parece que ficou secundário. Nós a conhecemos hoje, inclusive nas produções cinematográficas de Hollywood, ela entrou para a história como a cortesã, como a mulher da noite, de vida fácil, não é? Uma prostituta. Foi assim que maculou a imagem. Mas por que isso aconteceu? Qual a origem disso? Já que os seus ensinamentos, a sua conversão depois de encontrar Jesus, é uma das mais belas da história da cristandade. Então nós vamos encontrar o fundamento de tudo isso. Para isso é necessário voltar no século IV, especificamente em 380 d.C., ocasião em que o então imperador romano, Teodósio I, decretou oficialmente a Igreja de Roma como a religião oficial do Estado. E aí, então,
Desde aí, começa a haver uma certa deturpação da imagem das mulheres. Dizia a igreja, então, entendendo que ela seria a única porta de salvação das almas para conduzi-las a Deus, então começa a falar sobre o pecado. Olha, o ser humano tem cometido tantos pecados, e isso é que tem manchado a sua alma, já que, segundo a igreja, somos portadores do pecado original. Já nascemos maculados, né? E aí, então, o pecado tem sido o grande gravame moral que nos impede de ir até Deus. E o tempo passa, né? Depois deste evento histórico do século IV, vamos dar um pequeno salto até no século VI e encontrar o Papa Gregório Magno I, ali no século VI. Ele viveu de 540 a 604. Naquele período, este notável Papa, em suas homilias, em seus sermões na igreja, se valeu desta imagem que já havia sendo deturpada e acabou de construir mesmo a imagem que acabou se fixando ao longo de toda a história. Então, naquela época de Jesus, numa sociedade patriarcal judaica absolutamente conservadora e também machista, então a mulher, qual era o papel da mulher? Apenas do lar, para cuidar do marido, dos filhos, e nenhuma outra atribuição lhe poderia ser dada. Mas somente essa. Não tinha vez, não tinha voz na sinagoga, que era o templo religioso dos judeus, porque isso era apenas destinado aos homens. A mulher não tinha vez. É quase que marginalizada. Que dirá então da mulher pecadora? A mulher, então, que fora pega um adultério, seria o fim dela naquela sociedade. E então, este Papa Gregório Magno, se apropriando dessas ideias, resolveu juntar umas peças dos evangelhos e atribuir tudo a Maria de Magdala, ou a nossa Madalena. Nas suas homilias ele falava então que o pecado é o que sempre também nos impediu de alçar voos direto para Deus. E ele citava então pelo menos 3 passagens, que rapidamente nós vamos ver aqui. A primeira delas é uma citada pelos evangelistas, ali conhecida como pecadora. A mulher pecadora é aquela que, sabendo estar Jesus ali nas imediações em Betânia, então vai à casa de Simão o leproso para encontrar-se com Jesus. Porque, como dissemos no início, todos que ouviam falar dele queriam encontrá-lo, vê-lo, tocar nele, ouvir sua palavra, beber direto na fonte. Então, essa mulher pecadora sem nome, porque os evangelhos não citam seu nome, ela vai ao encontro dele, entra então na casa de Simão o leproso, e então levando consigo um vaso de alabastro cheio de perfume de nardo puro, caríssimo, este artifício, esse unguento, não é? E aí então ela vai, encontra-se com Jesus, derrama aquela essência aromática sobre ele, enxuga os seus cabelos, beija-lhe os pés, não é? E aí, então, para espanto geral, Jesus diz a ela: teus pecados estão perdoados. O pessoal não gostou muito, não é? Porque era uma mulher pecadora, e uma mulher, o homem podia pecar na época, mas a mulher não. E aí então, Jesus perdoou a todos os seus pecados, homens, mulheres. Para ele não havia distinção de ninguém, porque ele certamente enxergava almas em evolução. E então ele a libera, ele a absolve moralmente. Muito provavelmente ela tenha se renovado profundamente a partir daquela experiência, daquele contato direto com Jesus. Porque, como dissemos, nem todos se beneficiaram da mesma forma. Não é? Que é importante dizer que o magnetismo que Jesus exalava, emitia, era de uma qualidade única, de uma condição divina que ainda nos escapa a compreensão. Por isso, quando passava, as pessoas silenciavam, queriam ouvir a sua voz, que falavam diretamente aos corações e às almas. E aí, então, a passagem da mulher pecadora, não é? E depois aquela outra, conhecida por todos nós, essa sem conhecida. Uma mulher pega em adultério pelos fariseus, é levada então a Jesus, assintosamente, vamos levar essa mulher aqui, porque agora nós vamos pegar Jesus. Eles estavam buscando encontrar todos os meios possíveis para enquadrar Jesus num crime, então para que ele pudesse, então, ser levado à crucificação. E nessa perseguição toda, levam essa mulher correndo para Jesus. E ali, ele surpreende a todos. Né? Por quê? O que dizia a lei de Moisés para o caso de uma mulher pega em adultério? De novo, só a mulher, o homem não. Né? Então, que ela deveria ser lapidada, apedrejada. E aí, então, os fariseus dizem, agora não tem escapatória, ela vai ser apedrejada porque a lei de Moisés será cumprida, já que Jesus também dizia observar a lei de Moisés. Né? Mas ele trazia a lei nova, a lei do amor, a lei do perdão, a lei do acolhimento. E aí, naquele instante em que ele diz, atire a primeira pedra que ele não tiver pecados. Né? Todos então baixaram a cabeça, saíram, e ele escrevia na areia algumas coisas, para o espanto geral. E depois, a última passagem, até quando Jesus vai estar com Maria e Marta, irmãs de Lázaro, em Betânia também, né? E o nosso Papa Gregório, então, pega essas passagens, particularmente da pecadora anônima e da mulher adúltera, não é? E dizem, sabe quem era essa aí? Porque os evangelhos ocultam o nome? É a Magdala. Então, ele fez a conexão daquelas passagens das mulheres sem nome no Evangelho, não é? Então, para macular mesmo a sua imagem e consubstanciar as suas teses, suas homilias e seus sermões, ele disse, então, aquela mulher pecadora, aquela mulher que quase fora lapidar, era a Maria de Magdala. Por incrível que pareça, então, essa imagem
então se consolidou ao longo do tempo, a partir aí do século IV da era cristã, do século VI, especialmente depois do Papa, e se fixou no imaginário humano. Né? Tanto é que no cinema aí, a gente vê a obra de Dan Brown, é o Código da Vinci, fala sobre isso, explorando sobre isso. O que acontecia lá nos séculos I e II é que havia diversos outros relatos, outros textos, conhecidos como apócrifos, isto é, eles não foram recepcionados para a igreja para integrarem o cânon do Novo Testamento. Eles não pertencem ao Novo Testamento, não estão na Bíblia cristã, mas eles existem. Existiam muitos. A verdade é que as pessoas se encantavam tanto com Jesus que aqueles que tinham alguma habilidade, que era um escriba, né, que sabiam escrever, pegavam um pergaminho e diziam: eu preciso anotar o que este homem de Nazaré está falando. Preciso deixar registrado para a posteridade. Porque ninguém tinha certeza de que o quanto ele fazia e falava, se tudo aquilo estava sendo anotado. Então muitos também anotaram. Mas são muitas outras anotações que destoam profundamente dos 4 evangelhos. Por isso é que, com certa razão, a igreja, em determinado momento, fixou, bateu o martelo. Estes 4 evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João, eles integram o Novo Testamento. Porque os outros falam de outras coisas, né? E distorcem um pouquinho a imagem e os ensinamentos. Mas nós vamos encontrar, naquela época, estes escritos já existiam e desaparecem por muito tempo. Passados quase 2000 anos, em 1945, em uma cidade egípcia chamada Nag Hammadi, então estavam ali camponeses egípcios cavando a terra em busca de fertilizante natural. E, para a surpresa destes camponeses, de repente, eles ali nas escavações se deparam, como hoje os arqueólogos, paleontólogos fazem escavações no Oriente Médio. Né? Então eles encontram, para a surpresa, alguns jarros preservados. Nossa, o que tem aqui, né? Um disse assim: não abre não, porque deve ser a lâmpada do gênio, coisa do tipo, né? Mas, vamos ver o que tem aqui. Quebraram o jarro. E, para surpresa, estavam ali vários pergaminhos. Esses pergaminhos. E depois, há toda uma história em torno disso, né, que levou bastante tempo para se consumar. Mas, para resumir tudo, eram textos. Textos daqueles que corriam lá na época de Jesus, no primeiro, segundo, terceiro séculos, e que desapareceram por muito tempo. Estavam ali preservados nestes jarros. E, por incrível que pareça, será que foi o acaso, né, que fez com que eles encontrassem aqueles vasos? Muito bem. Isso foi em 1945, em Nag Hammadi, nessa cidade egípcia, o que foi denominado, neste encontro, e todos esses achados, de Biblioteca de Nag Hammadi. Porque vários são os textos. Curiosamente, em 1947, na Cisjordânia, estava ali então um pastor árabe beduíno, que era um nômade do deserto. E ele estava em busca ou à procura de uma cabra sua, que havia se perdido. Onde está minha cabra? E então ele se aproxima de uma caverna, essa caverna conhecida como Qumran. Ele se aproxima dessa caverna e minha cabra talvez esteja lá, mas estava um pouco meio escuro. Ele, com medo de entrar, eu vou jogar uma pedra aí dentro, porque a cabra, se estiver lá, ela vai sair. Então a cabra não estava lá. Né? O que tudo parecia ser casual, na verdade era causal. Eles foram inspirados para que lá fossem ele, não é? E ele joga uma pedra ali dentro da gruta e escuta um barulho um tanto diferente. Parece que quebrou alguma coisa. Para sua surpresa, ele adentra a gruta e descobre mais alguns jarros absolutamente preservados, né? Quase 2000 anos. E ali contendo diversos outros textos apócrifos, né? Não foram admitidos pela igreja. E então, somando estes de 1945 no Egito e estes de 1947, com a diferença de apenas 2 anos, né? Havia chegado o momento para que a humanidade tomasse conhecimento daquelas revelações, daqueles textos, né? Já que tudo já estava consubstanciado nos textos sagrados de Marcos, Mateus, Lucas e João, e tudo serviria mais para elementos científicos, de prova, porque isso é muito importante também. E eles trazem, então, à luz esses conhecimentos, um pouco daqueles textos. E são algumas centenas de textos, alguns muito curtos, de apenas uma página, escrito em copta, né, uma linguagem do Egito Antigo, e 2 deles nos interessam aqui muito brevemente, que é o Evangelho Apócrifo, ou o texto apócrifo de Maria Madalena, em que ali Jesus, Pedro e Madalena travam um diálogo. Pedro então diz: porque, mulher, sabemos que Jesus te amava muito mais que qualquer outra mulher. Então, pegaram essa passagem, muito provavelmente o nosso Papa Gregório, influenciado por mensagens desse tipo, então juntou uma peça a outra e contribuiu para macular a imagem da nossa Madalena. E depois o segundo e último texto, conhecido como Evangelho Apócrifo de Madalena. E ali fala que Jesus amava como qualquer outra mulher. Muito bem. É uma prova nítida e clara, evidente, da projeção humana das suas imperfeições num ser que não era imperfeito, que ele era divino, não é? Os homens vendo Jesus, que se relacionava a todos indistintamente e acolhia a todos com tanto amor. Não foi diferente com as mulheres, porque ele as recebia de coração aberto. E os homens ainda, nós imperfeitos, não sabendo interpretar devidamente a sua forma, a sua conduta, né? Então passaram a falar estas coisas. Muito bem, tudo isso então contribuiu para que a sua imagem permanecesse assim imaculada ao longo de toda a história da humanidade.
o que nós precisamos saber é a literatura espírita mediúnica confiável. O que diz? O que diz a literatura mediúnica confiável? De um Chico Xavier, do próprio Divaldo, o Bacelli, o irmão José, que dita obras maravilhosas, e vários outros. Compulsando a literatura espírita confiável, por incrível que pareça, é quase que unânime as vozes espirituais que ditaram mensagens. E ao falarem de Maria de Magdala, quase todos, se referem a ela como a mulher cortesã. Aquela que, uma mulher formosa, rica, vinda de Magdala, porque é bom também saber que Magdala, naquela época, que ficava ali nas margens, próxima a Tiberíades, próxima às margens do Mar da Galileia, ali ao norte de Tiberíades, era um corredor muito importante, embora uma cidade pequena, um corredor muito importante dos pescados. Né? Ela, então, teria sido uma mulher profundamente formosa, realmente muito bela e rica, né? Dotada de riqueza e de beleza, segundo nos ensina a doutrina espírita, dois grandes desafios, para não dizer perigos, às nossas almas. Né? Quantas pessoas querem hoje, a todo custo, ficarem bonitas e ricas, sem saberem a quantos riscos se expõem? E, então, o que é incrível saber, importante anotar, que as fontes espirituais tão importantes é a Amélia Rodrigues, através de Valdo Pereira Franco, é o nosso Humberto de Campos e tantos outros, o irmão José, quando se referem à nossa Madalena, não acompanham os evangelhos, como aquela que havia sido curada da influência demoníaca daqueles 7. Mas sim, acompanham essa imagem distorcida, que não coincide com os evangelhos. Porque isso é importante ficar e ter em mente. Os evangelhos não há nenhuma referência a ela como uma mulher da vida. Não é? Mas o que nos permite concluir, por hora, é que, no plano espiritual, certamente deve haver outras fontes. Outras fontes, talvez mais fidedignas, que permitem chegar a essa conclusão. Porque, como dissemos no início, os textos sagrados sofreram interpolações, supressões, adições ao longo de toda a história. Então, é muito possível, o nosso Bart Ehrman, o grande estudioso da Bíblia, conclui que realmente houve muitas alterações, o que pode ter interferido também no tira e põe e ter desfigurado um pouco a conexão das ideias. No plano espiritual, é possível então concluir que eles tenham outras fontes realmente mais fidedignas e que lhes permitem, então, atestar e que tenham escrevido desta forma para nós. Né? Então, é tudo tranquilo e claro. Nós vamos aguardar o tempo, né? Quem sabe amanhã, um dia, se nós mesmos tivermos o mérito e a condição de, no plano espiritual, conhecer essas outras fontes inexistentes na Terra, no plano material, mas lá à disposição, conhecer estas fontes que permitiram que todas essas grandes vozes, né, respeitáveis pela literatura mediúnica confiável, também seguiram essa ideia da imagem imaculada da nossa homenageada Madalena. O que nos interessa então saber, sobretudo, se ela teria sido ou não uma cortesã, não é? O que prevalece, o que deve fixar em nossos corações, em nossas mentes, é a sua transformação moral, depois de seu encontro com Jesus. Ao lado de Paulo de Tarso, como sempre aí comumente é citada, certamente um dos maiores exemplos de transformação moral na humanidade, depois de se encontrar com ele, o Nazareno. E qual o destino dela? Já que, como citamos no início, as 3 passagens dos evangelhos que a citam expressamente, sabemos que tudo termina ali. Ela ao pé da cruz, depois vai lá, vê Jesus ressuscitado, a quem ele pede para que ela se tornasse então a primeira portadora da ressurreição. Né? E tudo para ali, não há mais informações. Mas ela era relativamente jovem, ao que tudo indica. E o que aconteceu? Será que nós temos informações sobre o que teria acontecido com ela, que destino ela teria dado à sua própria vida, depois dessa transformação extraordinária? Aí é que vem o capítulo 20 de Boa Nova, ditada por Humberto de Campos, enquanto ele assim ensinava, né, pelo nome na grafia conhecida aqui no mundo, antes de alterá-la para Irmão X. Então, ele, que sempre Paulo nos lembra aqui, uma das mais belas obras psicografadas por Chico Xavier, lá dos romances de Emmanuel, e no capítulo 20, ele dedica todo a Maria de Magdala. Ali segue essa tradição, como nós dissemos. Vamos encontrar ali ele afirmando que teria sido ela uma cortesã, uma mulher da vida, mas portadora de uma grande beleza e também de muitos recursos financeiros. Depois de se encontrar com Jesus, então, ele nos informa o destino que ela dera à sua própria vida. Conta-nos Humberto de Campos que ela, então, vai para o Vale dos Leprosos, ali um tanto distante de Jerusalém, porque é bom também lembrar que os leprosos carregavam consigo uma espécie de badalo, um sino, fixado ao corpo ou na cintura, para que já pudessem ser conhecidos como andar, o badalo, o sino tocava. Então as pessoas já sabiam, porque eles eram marginalizados. Ninguém queria ficar perto deles, por causa da lepra, não é? E uma doença hoje facilmente curável, quando, assim, cuidada da sepsia e tudo mais, tomadas todas as precauções, mas na época aquilo era maligno, era terrível.
E então ela vai para o Vale dos Leprosos para cuidar daqueles irmãos miseráveis, desqualificados, excluídos e marginalizados. Porque ninguém, Jerusalém, os doutores do templo, não queriam saber de leprosos ali nas imediações, porque eles contaminariam o povo, não eram bem vistos. E aí então ela vai para o Vale dos Leprosos e ali se entrega de corpo e alma a cuidar daqueles nossos irmãos, confirmando a sua profunda transformação moral. Porque quem em sã consciência, o que prova também que acho que ela foi absolutamente recuperada de sua demência mental, daquela influência demoníaca, né? Quem em sã consciência iria cuidar dos leprosos? Porque sabendo que naquela época não havia cura àquela doença, então quem vai lá vai também se contaminar, vai contrair aquela doença. Com ela foi diferente? Será que pelo fato dela ter ido lá, não, Jesus está comigo e ele vai me proteger e vai me livrar, eu não vou pegar lepra não? Será? E aí Humberto de Campos diz, ela se dedica à causa, cuida dos leprosos, e com espírito de humildade, então ela também vê, com o passar dos dias, a transformação da sua pele, que passa a apresentar ali aquela epiderme transformada pelas rupturas e pelo agravamento daquela doença, que praticamente não tinha cura. Então, ela termina os seus dias cuidando dos leprosos, dos seus irmãos, dos nossos irmãos. E Humberto de Campos, como em quase todos os belos romances espíritas, não só de Emmanuel, de Chico Xavier, vários outros, terminam revelando todos aqueles corações altruístas que se entregaram pela causa do Evangelho, cada qual em seu momento, em seu lugar, fazendo aquilo que lhes coube fazer. Então, todos eles narram que na transição desta vida para outra vida, quem veio buscar todas essas almas? Quem veio buscar agasalhar no coração e nos braços a nossa Madalena, que passou o resto dos seus dias cuidando dos leprosos? Foi ele mesmo, Jesus de Nazaré, que a acolhe em seus braços e diz a ela que já havia cumprido o seu mandato, sua missão, que agora era hora de partir para os planos transcendentes da vida. E ele então a leva, como uma alma iluminada. Muito bem. Então nós vimos os seus relatos nos evangelhos, a distorção de sua imagem ao longo de toda a história, particularmente depois do Papa Gregório, que inclusive vai dizer que em 1969 a Igreja publicou uma retratação tão discreta sobre essa história do Papa, né? Dizendo, não era bem assim. Então, foi um reconhecimento da Igreja por este equívoco. E agora, para finalizar, desejamos saber o destino, as outras encarnações dessa nobre figura do Evangelho. Será que nós temos alguma informação? Nos foi dada alguma revelação sobre encarnações futuras? Porque isso é muito comum no meio espírita, não é? É claro que nem todas as informações são inconfiáveis, mas esta, vindo da fonte que veio, nos permite então atualizar com tranquilidade. E vamos então encontrá-la no século XVI, no convento das Carmelitas, ela como Santa Teresa de Jesus, ou Santa Teresa d'Ávila, que era portadora de faculdades extraordinárias, né? Era uma estática, tinha clarividência, falava com frequência com Jesus, porque ela era dotada dessa capacidade, muito provavelmente por conta de tudo o que havia passado, a libertação dos 7 demônios. Então a sua mente tornou-se tão pura, tão límpida, e depois de se entregar à devoção pelos leprosos, então se a sua alma havia sido maculada pelos homens, ela se imaculou, se purificou, se sublimou. E ali, no convento das Carmelitas, travava diálogos constantes, recebendo orientações diretamente dele, de Jesus. Né? Realmente, o contato dessas duas grandes almas foi muito intenso. E, mais recentemente, particularmente no dia 14 de outubro de 1954, nas inesquecíveis reuniões mediúnicas do Chico Xavier, lá ainda, quando estava em Pedro Leopoldo, ele, então, recebe a orientação de José Xavier, o irmão dele, do Chico Xavier, que já havia se transferido para o plano espiritual e conduzia os trabalhos daquele outro lado da vida, sob a supervisão de Emmanuel, né, de todos aqueles que naquelas noites vinham ali se manifestar. E naquela noite foi especial. Houve uma grande surpresa. Disse José Xavier, acalme, silêncio por pelo menos 3 minutos, porque hoje nós receberemos uma entidade sublime, mas ela não vai estar aqui entre nós presentes. Ela falará à distância, por recursos teledinâmicos. Assim está lá, não é? Por recursos teledinâmicos. Só o Chico Xavier era capaz de captar, por sua antena psíquica do mais alto grau, uma mensagem ditada. Vai saber onde é que ela estava, essa entidade nobre? Em outros planos da vida? E diz, aguarde. E aí então, Chico Xavier começa a transmitir uma belíssima mensagem, belíssima, profundamente tocante, falando do amor, do perdão, da necessidade de acolher a todos. Que este é o único meio para prover a nossa alma de tudo o que ela necessita. Então, ela transmite a mensagem e assina Teresa d'Ávila, aquela santa de Ávila, ali na cidade espanhola. Lembrando também que Maria de Magdala, embora tão venerada pela Igreja, nunca fora canonizada. E, para finalizar, vimos então seu destino, as suas futuras encarnações. Para finalizar,
vamos conhecer uma história muito semelhante à dela, que nos conta, segundo as tradições orientais na Índia, que havia uma mulher de nome Amparali. O nome é um tanto estranho para nós, né? Amparali era uma mulher dotada de rara beleza e também de muitos recursos financeiros. Mas era uma cortesã, era uma mulher da noite, uma dama de muitos homens, uma messalina, né, também é a designação que se dá. E aí, então, essa nossa Amparali, embora ali feliz, atendia a todos os homens a disputavam porque ela era muito bela, e ela sentia um vazio no coração, na alma, que não sabia por quê, e não tinha nenhuma explicação para aquilo. Tudo corria bem, porque era muito bela e tinha todo o dinheiro do mundo, mas ela já logo sentia, olha, isso não basta, porque eu tenho um vazio existencial e até agora ninguém fora capaz de suprir. Mas ela sabia, porque sempre vendo ali, inclusive homens que se aproveitavam de toda aquela situação, homens de mais idades, logo mais, eu também vou envelhecer, porque é da lei. E vou perder essa beleza. Não sei se todos os meus recursos, mas a beleza certamente eu vou perder. E aí, ouvindo falar que ali nas imediações de sua cidade, na Índia, viera o mais conhecido como Buda, Siddhartha Gautama, o iluminado, então ela disse, eu preciso, porque ele era muito famoso, muito conhecido, eu preciso ir ao encontro deste Buda, o iluminado. Porque ele certamente vai dizer algo para mim e talvez preencher essa lacuna na alma que não cessa, que me inquieta, que me dá ansiedade. E ela vai ao encontro dele. Depois, então, de ouvir palavras muito sábias, né, que a encantam profundamente, o convida, depois ali nas prédicas da apresentação do momento, ela convida, então, para jantar em sua casa. E, por incrível que pareça, ele cede, ele aceita, aceito, não por qualquer outro interesse, mas por sua humildade, por seu espírito de verdade. E aí porque ele percebeu que realmente ele poderia ajudá-la. E depois de estar com ela, então ele fala palavras mais belas, fala sobre a impermanência da vida, sobre o amor, a necessidade do perdão, todos esses valores morais que, quando nós observamos, estão em perfeita sintonia com os ensinamentos de Jesus. É um outro iluminado que veio estar conosco na Terra. É a organização espiritual dada por Jesus, que em determinados momentos, ao longo de toda a história da humanidade, mandava um aqui, outro acolá, porque um só iluminado pode irradiar luz por todos os recantos da Terra. Enquanto que nós temos uma pretensa suspeição de que parece que o mal domina, na verdade o bem prevalece. E aí, então, a nossa Amparali se converte profundamente e ali passa também a cuidar, a doar parte dos seus bens, a cuidar das pessoas que necessitam, num exemplo muito semelhante ao de Maria Madalena, de profunda transformação moral, depois de ouvir palavras que preencheram as lacunas da alma. O seu vazio existencial, depois logo mais, observando, olhando para si, diz, aquele vazio desapareceu. Então era isso, faltava, não me bastava o dinheiro, só a beleza, mas era necessário sair de mim mesmo e ir doar-me um pouco para os outros. Isso fechou aquela cicatriz e a sua alma então se sentiu feliz. Então, nesse mesmo sentido, para finalizarmos mesmo, que o pessoal já está celebrando aí, Paulo, nós devemos guardar no coração e na mente muito mais do que tenha sido Maria de Magdala, se tenha sido uma mulher rica, de grande beleza e uma cortesã da noite, isso realmente pouco importa. O que prevalece para nós é o seu exemplo de transformação moral, que é o que cada uma de nós, seis almas, vem aqui à Terra em busca disso, da transformação moral. Acontece que Jesus não está aqui acolá, andando na maneira como pôde estar ali na Galileia há 2000 anos, mas certamente está aqui conosco, entre nós, a nos brindar com a sua ilustre presença, a sua inspiração. Não é à toa e por outra razão que a casa homenageia a sua Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, que inspira a todos e dá força, ânimo e coragem para prosseguirmos. Como um encerramento, depois do Covid não dá para confiar na memória mais não. Então, nós precisamos de uma colinha. A colinha de um poema em homenagem à nossa Madalena, que diz assim: ó Madalena, dominada por demônios, curada por Jesus, ao toque do médico de almas, mente sã, ilumina-se para servir, serve para se iluminar. Jamais fora cortesã de vida fácil, tampouco enamorada do rabi, ou membra de seita gnóstica, nem precursora da ideal feminista. Ao lado de outras mulheres da Galileia, seguiu Jesus para o servir. E diante do túmulo, domingo de manhã, ao tremer a terra, surge o anjo do Senhor, descido do céu, rolou a pedra. Sobre ela sentou-se, de vestes brancas, como a neve, resplandecia como relâmpago. Disse o anjo às mulheres: não temais. Sei que procurais Jesus o crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou ao terceiro dia. Vinde ver do lugar em que ele repousou. E de depressa dizem aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. Receosas, com alegria, correram para dar a boa nova aos discípulos. Ressurrecto. O Cristo ressurge diante delas e disse-lhes: salve. Prostradas diante dele, beijaram-lhe os pés. Não temais, ide dizer aos meus irmãos que se dirijam à Galileia, lá me verão. Lá os 11 o viram, adoraram. Alguns lhe duvidaram. Diante deles, disse Jesus: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E depois, ensinai a todas as nações, batizai-as em nome de Deus Pai, ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos séculos.
Encerramos com uma referência de Emmanuel, em sua obra Caminho, Verdade e Vida, sobre a nossa homenageada. Diz ele que, dentre os vultos da Boa Nova, nenhuma mulher fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador, como fez a obsidiada de Magdala. Essa é a expressão de Emmanuel em referência à nossa Maria de Magdala. Que Jesus nos abençoe, nos envolva com sua doce e sublime paz e sempre nos conduza no caminho reto da vida. Que assim seja. Muito obrigado.